Olá pessoal, tudo bem? Perdi o sono aqui e eu recebi algumas mensagens para comentar a prova da OAB que aconteceu hoje, a primeira fase, né, as questões objetivas. Vamos falar só de direito penal. E então eu vou tratar um pouco das questões e comentar o gabarito, né? Eu achei até achei a prova de direito penal assim até tranquila, né? Do ponto de vista do grau de dificuldade. Não achei uma prova muito difícil, uma prova nível médio aí. Quem se preparou razoavelmente conseguiu fazer a prova. Então vamos dar uma olhada aqui em algumas questões, né? E tentar explicar aí a razão do gabarito, né? Agora nós estamos aqui com o fundo mais tranquilo, escureceu e o somzinho do mar ali, então vamos falar um pouco de direito penal. Bom, a primeira questão aqui, que é a 59, né, que fala aí do funcionário público que por desatenção acaba jogando no lixo um livro, né? E aí nós temos como gabarito aqui algumas figuras do Código Penal, né? Fala da prevaricação, da condescendência criminosa, mas na verdade esta conduta aqui é atípica, né? Por quê? Porque o artigo 314 do Código Penal ele fala lá da sonegação, do extravio ou da inutilização do livro, né? O livro que tem importância dentro dos crimes contra a administração pública. Mas o que acontece? Não há previsão nesse tipo penal da modalidade culposa. E vamos relembrar, eu só tenho crime culposo quando eu tenho expressa previsão legal. Então, não dá para subentender pelo fato dele ter sido desatento que a conduta é culposa. É claro que aqui o que houve foi uma imprudência desse agente público. Porém, por inexistência da previsão expressa da modalidade culposa de crime, então essa conduta é considerada atípica e esse é a alternativa correta, né? Essa alternativa correta. A questão 60, né, que trata aqui do erro de pessoa, né? É o erro na execução do crime, só que não é o erro na execução, não é o aberratio ictu, ou seja, o indivíduo, por bisonhice na execução do crime, ele acaba atingindo uma pessoa distinta. Não, aqui ele se equivocou com relação à pessoa. Por quê? Ele queria atingir Ronaldo e ele acaba atingindo Rodrigo. Então, a resposta certa aqui colocada é homicídio consumado. Então, houve o quê? O homicídio consumado considerando as características de Ronaldo, pois houve erro sobre pessoa. É essa a alternativa correta. Aqui nós devemos levar em consideração a vítima virtual, ou seja, a vítima pretendida pelo agente, e não a vítima que ele efetivamente atingiu. Então, como ele queria atingir Ronaldo, mas ele acaba atingindo Rodrigo, né? Considera-se o erro sobre pessoa, não o erro na execução, porque ele se equivocou na percepção da realidade quanto à pessoa e não se equivocou na forma de executar o crime, né? Então, se eu tenho uma mira muito ruim e ao tentar atingir o Ronaldo eu acerto o Rodrigo, esse é o famoso erro na execução. Aqui não, ele se equivocou quanto à pessoa. Também, aparentemente, uma questão tranquila aí de direito penal. A questão 61, né, aqui ela traz, ela já exigia um conhecimento um pouquinho mais do detalhe do Código Penal, né? Podia passar algum detalhezinho despercebido aqui e induzir, levar o candidato aqui a se equivocar, né? Então, ele fala aqui do Rafael, que ele foi condenado a um crime, foi imputada a ele a pena de 4 anos e 6 meses por um crime, não diz qual é, né? E houve o trânsito julgado da sentença em 10 de fevereiro de 2008. Né? Após ele cumprir 2 anos e 6 meses da pena, ele obteve o livramento condicional no dia 10 de agosto de 2010. Né?
E aí, a pena foi cumprida em 10 de agosto de 2012. Em setembro, 15 de setembro de 2015, ele comete agora um roubo contra uma vítima, senhora de 60 anos, né? E aí depois ele se arrepende antes do recebimento da denúncia, né? Enfim, e ele devolve lá os bens. O que acontece? O que nós temos aqui? Primeira alternativa, reconhecimento do arrependimento posterior. Por que não pode ser o arrependimento posterior? Porque o arrependimento posterior só pode ser reconhecido quando não há violência e grave ameaça, né? O crime de roubo, como nós sabemos, tem como elementares aí a violência e a grave ameaça. Então não dá para reconhecer aqui o arrependimento posterior por conta desta peculiaridade do arrependimento. O arrependimento só é cabível quando o crime não é praticado com violência ou grave ameaça. A segunda alternativa fala em reconhecimento da tentativa. Não se fala em tentativa aqui, né? Hoje à tarde nós tratamos aí da preparação, então só relembrando o iter criminis, nós temos a cogitação, preparação, execução e ao final a consumação. O que é a tentativa? É a interrupção da execução. O que não está colocado isso aqui no problema. Fala em arrependimento, não fala em tentativa. Só não cabe o arrependimento posterior por conta da natureza do crime. Foi um roubo praticado com violência e grave ameaça. A terceira alternativa fala afastamento da agravante pela idade da vítima. Acontece que o artigo 61, quando trata da agravante etária, né, ele fala a vítima maior de 60 anos. E a sacanagem aqui, a pegadinha aqui, né, que o examinador coloca, é que ele afirma assim, que a senhora tem 60 anos. Então ele dá a entender que ela, no dia que ela completou os 60 anos. E a lei fala maior de 60 anos. Então não seria essa a alternativa de pedir o afastamento da agravante aqui dos 60 anos. Por fim, que é a alternativa correta, é o afastamento da agravante da reincidência. E aqui, pessoal, vamos tomar cuidado com isso aqui. Isso aqui é o probleminha. O que acontece? O artigo 64 do Código Penal, ele traz a previsão do quê? A partir da extinção da pena, contando-se 5 anos, se eu tenho um novo crime cometido fora desses 5 anos, eu não considero mais o agente como reincidente. Então vejam só, a lei traz a previsão da extinção, né, da possibilidade de se considerar a reincidência quando transcorre um prazo de 5 anos a partir da extinção da pena. Isso para evitar a perpetuidade, né, em desfavor aí de quem pratica crime. Mas qual é a particularidade aqui? Se nós analisarmos as datas colocadas no exercício, o examinador colocou assim, que a sentença transitou em julgado dia 10 de fevereiro de 2008, ele cumpriu 2 anos e 6 meses e em 10 de agosto de 2010 foi concedido a ele o livramento condicional, sendo que a pena foi extinta em 10 de agosto de 2012. Mas qual é a pegadinha? O artigo 64, inciso 1º, ele fala... Olha só, eu vou ler e vamos analisar isso aqui. Eu parei nessa questão porque ela é importante. Não prevalece condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento constitucional se não ocorrer a revogação. E o que significa essa parte final aqui do inciso 1º? Significa o seguinte, que os 5 anos, eu não conto da extinção da pena, mas sim da data de concessão, quando foi concedido o livramento condicional. E aqui no exercício, aqui na questão, o livramento condicional foi concedido dia 10 de agosto de 2010. E o novo crime só foi praticado em setembro de 2015. Olha só. Agosto de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, agosto de 2015, 5 anos. Ele praticou o novo crime dia 15 de setembro de 2015, ou seja, alguns dias depois de completar esses 5 anos, não da data de extinção da pena, mas da data da concessão do livramento condicional, porque a lei diz que deve se computar o prazo
do período de prova do livramento nos 5 anos. Então, há um benefício para quem cumpre livramento condicional nesta circunstância. Então, a resposta correta é que deve-se pleitear o afastamento da agravante da reincidência, justamente por ele ter cumprido o livramento condicional, e deve-se computar o prazo de prova do livramento nos 5 anos, no interregno de 5 anos, para se evitar a reincidência. Ok? Essa aqui provavelmente era a questão que trazia assim, mais cuidado, né? Que exigia mais atenção aí, do pessoal que estava fazendo a prova. A questão número 62, né? Ela fala aqui de um furto, que o indivíduo praticou o furto e depois, né? Um tempo depois, a vítima encontra o furtador, né? Então, qual era a resposta correta? E depois vamos falar das demais. A resposta correta é que ele praticou um furto consumado e um homicídio qualificado para garantir o quê? A impunidade do outro crime. Então, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º. Por que furto consumado e homicídio consumado e não latrocínio, por exemplo? Porque o latrocínio nada mais é do que o roubo seguido de morte dentro do mesmo contexto fático. Aqui o exercício traz uma interrupção. Primeiro houve o furto e tempos depois a vítima encontra com o furtador e aí sim ocorre ali o desentendimento, a agressão e o agente acaba por matar aí a vítima, né, que já era vítima do furto e acaba sendo vítima também de homicídio. Então a alternativa A falava em latrocínio consumado. A alternativa B não é latrocínio consumado, a A, por quê? Porque houve um intervalo de tempo entre as condutas, né? Elas aconteceram em momentos distintos, em momentos estanques. Por que também não é latrocínio tentado? Porque prevalece na jurisprudência que havendo a morte, ainda que não se leve o patrimônio, só recapitulando, havendo a morte, ainda que não se leve o patrimônio da vítima, o latrocínio está consumado. Então não há o que se falar aqui em latrocínio tentado. Também fala em furto tentado e homicídio qualificado. Não, o furto foi consumado. Ele conseguiu alcançar a consumação. Ele percorreu todo o iter criminis. Então não há o que se falar aqui em furto consumado. Por fim, a alternativa correta então seria furto consumado e o homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º, quando fala o crime praticado, o crime de homicídio, para garantir a impunidade de um crime anterior. Justamente o que aconteceu aqui no exercício, tá? na questão, perdão. A questão 63, né, que fala da Lei Maria da Penha. Então aqui, vejam só, o casal já estava separado, o casal já não convivia mais quando houve agressão, porque o marido, lá inconformado com a separação, agride a mulher. Aliás, pessoal, lá no tribunal, né, eu trabalho na segunda instância, nós analisamos recursos do estado de São Paulo inteiro. Infelizmente, toda semana nós temos vários e vários processos aí de crimes praticados do marido ou do ex-companheiro ou do ex-namorado contra a mulher, por ele não se conformar aí com a separação. Quer dizer, o camarada não consegue lidar com a frustração da separação e pratica o crime. O que acontece aqui? A resposta correta é que é a agressão do companheiro contra a companheira, mesmo cessado o relacionamento, mas que ocorre em decorrência dele, caracteriza a violência doméstica e autoriza a incidência da Lei Maria da Penha. Muito bem. Por que disso? O artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, né, que foi inserido pela Lei Maria da Penha, ele fala lá que conviva ou tenha convivido. Veja, o legislador, ele atento a essa situação, né, do homem aí que não aceita. Não, eu estou falando do homem porque né, essa é a regra geral, aí o homem não aceitando a separação da mulher. Eu estava falando de homem como regra geral, nós estamos falando de Lei Maria da Penha, mas é porque eu já vi casos do homem apanhando muito da mulher, né, inclusive sofrendo lesões bem graves. Mas a regra geral é que a mulher aí seja vítima da violência. Então o que acontece aqui? O artigo 129, parágrafo 9º, ele diz que conviva ou tenha convivido. E aqui a agressão,
ela está ligada a quê? Ela está ligada ao relacionamento anterior, ao relacionamento que o casal teve. Então a lei autoriza, sim, que mesmo que esse relacionamento tenha cessado, mas que a violência decorra dele, tenha como origem, vamos nos valer do termo tributário, é o fato gerador, né? Lá, a regra matriz, né, do direito tributário, quem me dera falar disso, mas vamos ficar aqui no penal. A regra matriz, né, o fato gerador aqui é o relacionamento anterior. Né? A situação de violência aconteceu por conta do relacionamento anterior. Então cabe sim a Lei Maria da Penha, a resposta correta é a alternativa C. E a última questão de penal, eu não vou entrar nas de processo penal, porque muitos professores de processo devem estar comentando aí. Vamos só ficar no penal por hoje, né? Até porque a hora aí já está um pouco adiantada. Aqui diz o seguinte, a questão 64. Durante 2 meses, Mário, 45 anos, e Joana, 14, mantiveram relações sexuais em razão do relacionamento amoroso. Apesar do consentimento de ambas as partes, ao tomar conhecimento da situação, o pai da Joana foi à delegacia. Bom, qual é a situação aqui, né? Nós temos aí um maior de idade mantendo relacionamento e conjunção carnal e praticando atos libidinosos aí com uma pessoa menor de 18, mas aqui o exercício fala que eles se conheceram no dia que ela completou 14 anos de idade. Então, todo o enunciado te leva a crer que aconteceu aqui um estupro de vulnerável, quer dizer, a ideia era te induzir a isso. Mas, na verdade, essa conduta é atípica. Por quê? Maiores de 18 anos não há nem o que falar. Consentiu, tá tudo certo. Entre 18 e 14, né, eu preciso ter violência aí para caracterizar o crime de estupro. E aqui houve consentimento. Né? Abaixo de 14 anos, aí sim eu tenho o estupro de vulnerável. E para o estupro de vulnerável, pouco importa o consentimento da vítima. Esse é o posicionamento que vem prevalecendo tanto no STJ quanto no STF, de que pouco importa o dissenso da vítima. Eu posso ficar aqui e gravar uma aula só sobre isso, quando eu trato lá na graduação dos crimes contra a dignidade sexual, eu falo muito disso, que essa posição mais rígida com relação ao consentimento do ofendido, ela causa algumas distorções, mas eu vou gravar a qualquer hora aí um vídeo, a gente vai tratar disso aí, desse assunto especificamente. Agora aqui no exercício, bastava estar atento ao seguinte, eles se conheceram no aniversário dela, e a partir dessa data que eles começaram a se relacionar. E a lei fala menor de 14 anos. Então aqui não daria para se falar em estupro de vulnerável, também não se daria para falar em estupro qualificado, que fica entre 18 e 14 anos em razão de violência contra a pessoa, e também não se daria para falar no estupro porque houve consentimento. Né? Aliás, atentos a isso, a grande distinção para se ter crime ou não, né, nas relações sexuais, é o dissenso da vítima. Havendo consentimento, não sendo menor de 14 anos, está tudo resolvido. Não há o que se falar em crime. Precisamos estar atentos a isso, ok? Bom, reforçando, em breve, né, eu vou trazer aí para vocês novidades a respeito de um revisaço. Nós vamos começar aí fazendo um revisaço. A ideia é fazer uma aula presencial de 8 horas, dividida em módulos de 2, né, com super densidade, com uma didática diferenciada e com uma equipe de professores, né, voltados aí para o direito penal e para o futuro. Também nós vamos falar de processo penal, de direito constitucional, administrativo, ou seja, nós vamos ter esse curso aí para as outras matérias. Vamos começar com penal, né? E com certeza o formato é um modelo diferente. Nós vamos trazer para vocês aí uma forma diferente de estudar. E então em breve eu trago essa notícia, né, divulgando aí data de curso, e eu acho que vai ser bem legal, ok? Então assim que a gente tiver algumas novidades, hoje foi a prova da OAB, também falei mais cedo a respeito dos atos preparatórios, da punição de ato preparatório, e muito legal. Assim, vamos mantendo contato aqui pelo Periscope, Facebook, ok? Lá no Facebook, professor Alex Salim,
aqui também, professor Alex Salim. E se quiser mandar e-mail, meu e-mail é alexsalim.com@hotmail.com, ok? Vou ter o maior prazer aí de responder algum outro questionamento. Até mais, pessoal.